O resultado de Lewis Hamilton em Monza não foi apenas impressionante. Foi o tipo de desempenho que sacudiu o paddock e deixou atônitos até mesmo aqueles que o conhecem melhor. Nico Rosberg, o homem que uma vez enfrentou Hamilton em uma das rivalidades mais ferozes da Fórmula 1, ficou completamente sem palavras. Durante anos, Rosberg foi rápido em questionar a mentalidade de Hamilton ou em dissecar seus erros. Mas em Monza, não havia nada a criticar. A corrida de Hamilton foi simplesmente extraordinária. Uma mistura de resiliência, precisão e emoção que lembrou ao mundo exatamente porque ele é 7 vezes campeão mundial. Saindo da 10ª posição no grid, carregando o peso de uma penalidade que poderia ter matado sua corrida antes mesmo de começar, Hamilton se recusou a deixar que o roteiro fosse escrito por ele. Sua largada foi elétrica, conduzindo o Ferrari pelo tráfego com julgamento milimétrico, e cada volta parecia construir mais impulso. Isso não foi apenas uma corrida de recuperação, foi uma declaração. O carro que havia lhe parecido tão estranho no início da temporada, agora parecia responder como uma extensão de si mesmo. Hamilton usou isso para abrir caminho pelo pelotão, com a confiança que fez os tifosi rugirem mais alto a cada manobra. Assistindo ao desenrolar da corrida, Rosberg não teve escolha senão reconhecer que seu velho rival estava prosperando novamente. O que tornou o resultado ainda mais notável foi o cenário. Não era um circuito comum, era Monza, a catedral da Ferrari, onde a paixão dos tifosi pode elevar um piloto ou esmagá-lo sob expectativas impossíveis. Hamilton admitiu depois que a atmosfera lhe deu arrepios, que a devoção dos fãs o impulsionou de maneiras que ele nunca havia experimentado antes, e que cada grito parecia um impulso extra de potência. Diante daqueles fãs, Hamilton entregou uma pilotagem que não se tratava de sorte ou circunstância. Tratava-se de pura determinação, e isso foi suficiente para silenciar Rosberg, um homem que raramente se contém. O 6º lugar de Hamilton não foi apenas um número. Foi prova de progresso, prova de adaptação e prova de que a aposta da Ferrari nele começa a dar retorno. Para Rosberg, foi um lembrete de que, mesmo depois de todos esses anos, Hamilton ainda tem a capacidade de surpreender, de evoluir e de transformar uma situação difícil em algo memorável. E para os tifosi, foi o primeiro vislumbre real do Hamilton que eles estavam esperando, verde e vermelho. Se você ama Hamilton, a Ferrari e todas as maiores histórias da Fórmula 1, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fique com a gente até o fim, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Nico Rosberg construiu sua carreira após corrida, analisando, dissecando e muitas vezes questionando Lewis Hamilton. Como o homem que lutou contra ele por títulos dentro da Mercedes, que conhece suas forças e fraquezas melhor do que quase qualquer um, Rosberg raramente deu ao seu velho rival uma vida fácil. Seus comentários como analista muitas vezes foram afiados, críticos e por vezes depreciativos, principalmente nos momentos em que Hamilton teve dificuldades. Mas Monza mudou completamente o tom. Pela primeira vez em muito tempo, Rosberg não apenas elogiou, ele ficou atônito. Seus comentários após o Grande Prêmio da Itália revelaram que a pilotagem de Hamilton havia ido muito além do que Rosberg esperava, a ponto de ele admitir que foi forçado a reavaliar totalmente sua visão. Isso por si só é extraordinário, porque Rosberg sempre se orgulhou de ser um dos juízes mais duros de Hamilton, e ainda assim Monza o silenciou. O que Rosberg destacou não foi apenas a posição final, mas a maneira do desempenho. 6º lugar saindo da 10ª posição no grid não parece nada de outro mundo quando escrito em números. Mas o contexto é tudo. Hamilton carregava o peso de uma penalidade no grid. A Ferrari estava sob enorme pressão em casa, e sua temporada até então tinha sido turbulenta, no melhor dos casos, com baixos em Hungria e Spa que levantaram dúvidas sobre se ele realmente estava se adaptando à vida de vermelho. Rosberg admitiu que ele havia sido um dos que duvidavam se Hamilton ainda poderia reunir a agudeza necessária para mudar a maré. Mas Monza, disse ele, mostrou um Hamilton diferente. Um piloto que parecia renascido, que parecia finalmente ter feito as pazes com a Ferrari
e que demonstrou não apenas ritmo, mas também compostura, estratégia e resiliência. Rosberg confessou que esse foi o tipo de desempenho de Hamilton que não via há meses, e isso o obrigou a admitir que talvez tivesse subestimado o quanto de luta ainda restava no 7 vezes campeão. Rosberg deu ênfase particular à recuperação mental de Hamilton. Ele sempre argumentou que Hamilton prospera quando se sente alinhado com seu carro e com seu ambiente, mas que quando surgem rachaduras, seu desempenho pode cair. Em Monza, no entanto, Rosberg admitiu que viu Hamilton aproveitando a pressão, não se desfazendo sob ela. Ele disse que a paixão dos tifosi parecia energizá-lo, que cada grito parecia lhe dar outra marcha, e que isso o lembrou da forma como Hamilton sempre se elevava em Silverstone. Rosberg chegou a traçar um paralelo com Nigel Mansell, observando que Hamilton havia mostrado essa mesma capacidade de se alimentar da torcida, de transformar a expectativa em combustível em vez de em fardo. Vindo de Rosberg, que muitas vezes foi rápido em pintar Hamilton como frágil, sob pressão, esse foi um grande elogio e demonstrou como Monza reformulou completamente sua percepção. Outro elemento que Rosberg apontou foi a adaptação de Hamilton ao SF25. No início do ano, Rosberg havia descrito o Ferrari como algo estranho para Hamilton, dizendo que suas peculiaridades e equilíbrio imprevisível estavam em desacordo com seu estilo natural. Isso parecia verdadeiro em Hungria e Spa, onde Hamilton parecia desconfortável, fora de ritmo e incapaz de confiar no carro. Rosberg admitiu que em Monza, essa narrativa já não se encaixava. Ele disse que a linguagem corporal de Hamilton ao volante, sua precisão nas lesmos, sua confiança na frenagem para a ródea e sua ultrapassagem limpa sobre Carlos Sainz provaram que ele finalmente havia começado a domar o carro. Rosberg observou que o próprio Hamilton havia falado sobre se sentir no controle da Ferrari de uma forma que nunca havia sentido antes e que suas ultrapassagens pareciam novamente instintivas em vez de forçadas. Para Rosberg, isso foi evidência de um grande ponto de virada, o momento em que Hamilton deixou de lutar contra o carro e começou a dançar com ele. Rosberg também ficou impressionado com as mensagens de rádio de Hamilton. Ele destacou o quão diferentes soavam em comparação com o início da temporada. Não havia derrotismo, nem raiva, nem desconexão. Em vez disso, havia humildade, uma convicção tranquila e uma análise clara. Hamilton se desculpou por não terminar mais acima, admitiu que achava que a equipe havia perdido o undercut sobre George Russell e deixou claro que o ritmo estava lá. Rosberg disse que esse equilíbrio, criticar a estratégia sem perder de vista o progresso, era exatamente o que a Ferrari precisava dele. Era a voz de um líder, não de um forasteiro frustrado. E para Rosberg, que sempre foi cético quanto à capacidade de Hamilton de se adaptar a um novo ambiente, foi a prova de que ele está se integrando à Ferrari de uma forma que poucos esperavam. Rosberg também reconheceu que a transformação de Hamilton não foi apenas técnica, mas emocional. Ele descreveu como Hamilton parecia genuinamente impressionado com os tifosi, como comparou a paixão de Monza ao futebol brasileiro e como admitiu que nunca havia sentido nada parecido. Rosberg sugeriu que esse vínculo emocional poderia ser a peça que faltava no futuro de Hamilton. Essa sensação de ser abraçado pelos tifosi lhe deu a energia para forçar ainda mais e o senso de pertencimento que todo piloto precisa para render ao máximo. Ver os tifosi empurrando Hamilton, como se ele sempre tivesse sido um dos seus, foi tão poderoso quanto qualquer tempo de volta, e ele admitiu que não esperava ver isso. A reação de Rosberg capturou o quão sísmico Monza pareceu, não apenas para Hamilton, mas para toda a narrativa em torno da Ferrari nessa temporada. Em seu veredito havia algo quase relutante, o tipo de reconhecimento que só vem quando um rival, contra quem você se mediu por anos, o força a simplesmente admirar. Para Rosberg, admitir abertamente que a pilotagem de Hamilton havia alterado sua perspectiva foi mais do que um comentário. Foi o reconhecimento de que Monza pode ter sido o ponto de virada que muitos duvidavam que chegaria. As perguntas que acompanharam a mudança de Hamilton para a Ferrari, se ele poderia se adaptar, se poderia inspirar,
Se os Tifosi realmente o aceitariam, agora aparecem menos dúvidas e mais capítulos que já estão sendo reescritos em tempo real. O que tornou esse resultado tão cativante não foi a posição nas folhas de tempos, mas o panorama maior para o qual apontava. A consistência de Hamilton durante o fim de semana, sua precisão na pilotagem e sua análise calma após a bandeirada mostraram um piloto que agora está sobrepondo experiência à emoção. Para uma equipe tão volátil e tão examinada como a Ferrari, esse tipo de estabilidade é inestimável. Rosberg reconheceu que isso não foi um lampejo isolado, foi evidência de que Hamilton está se enraizando profundamente, moldando a equipe de maneiras sutis, mas importantes, e lançando as bases para resultados muito maiores do que um sexto lugar. Suas palavras insinuaram a verdade incômoda para os rivais da Ferrari, que uma vez que Hamilton se alinhe completamente em harmonia com o carro e a equipe, o resultado pode ser formidável. O peso do silêncio de Rosberg está em sua raridade. Desde que se aposentou, ele construiu uma carreira dissecando cada movimento de Hamilton, encontrando falhas, prevendo quedas e ainda assim Monza não lhe ofereceu nada a criticar. Em vez disso, ele foi levado a destacar resiliência, crescimento e impulso, qualidades que nem o crítico mais feroz pode distorcer como fraqueza. Esse silêncio é revelador, porque sugere que Hamilton chegou a um ponto em que suas atuações não estão apenas silenciando os fãs que duvidaram da mudança para a Ferrari, mas até mesmo silenciando aqueles que antes se orgulhavam de expor suas vulnerabilidades. É a medida máxima de respeito, conquistada não por palavras, mas por voltas implacáveis sob a pressão escaldante de Monza. Para Hamilton, essa conclusão é ainda mais poderosa. O Grande Prêmio da Itália não lhe deu um pódio, mas lhe deu algo possivelmente maior: confiança. Confiança de que o SF25 pode responder a ele. Confiança de que a Ferrari pode executar quando importa. Confiança de que ele, mesmo depois de todos os reveses de 2025, ainda pode dobrar a história de um fim de semana à sua vontade. Para a Ferrari foi um lembrete de que eles realmente têm o piloto que corresponde à sua ambição. Alguém que não se contenta com desculpas e que traz consigo a aura de um campeão ainda faminto por mais. E para os Tifosi foi validação. O sonho de Hamilton de vermelho não é apenas uma manchete de marketing. É uma realidade que se desenrola volta após volta.